A TV Unesp abre espaço para o debate sobre saúde e segurança do trabalhador. Nós acompanhamos aqui em Campos do Jordão o primeiro congresso da coordenadoria da área da Unesp. Nós conversamos com especialistas no tema. A atenção à saúde mental dos profissionais é fundamental em qualquer empresa. Nós conversamos com um médico, psiquiatra e professor da Unesp em Botucatu, José Manuel Bertolotti. Professor Bertolotti, qual que é a importância de se pensar a psiquiatria dentro do ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, a maior parte dos fatores físicos que prejudicam a saúde, que afetam a saúde, poeira, gases tóxicos, luz ou insuficiência de luz, ruído, esses fatores estão razoavelmente bem conhecidos, estudados e controlados. Há toda uma legislação, praticamente no mundo inteiro, que regulamenta quais são os limites de ruído, limite de poeira, limite de visibilidade. Entretanto, no que diz respeito à vida psíquica, à saúde mental, não há nem de longe um mapeamento de quais são esses fatores que podem causar um impacto na saúde do indivíduo, no sentido de prejudicá-lo, obviamente. Um trabalho intenso que nós desenvolvemos aqui na COSTSA, na Coordenadoria de Saúde do Trabalhador, da Unesp, é uma tentativa de entendimento desses fatores. Aquilo que se chama da ergonomia do trabalho, que já se sabe bem, a postura que se senta para trabalhar, como se faz para carregar peso, a segurança para subir uma escada, isto também está bastante bem mapeado, bastante bem regulamentado. Mais uma vez, em relação à saúde mental, nós não temos praticamente nada a esse respeito. E o que é preciso fazer, professor? Nós, na COSTSA, na Coordenadoria de Saúde do Trabalhador da Unesp, estamos trabalhando a partir dos casos que se apresentam a nós. Há uma comissão de nexo causal em transtornos mentais e nós estamos fazendo o que se faz classicamente em toda a medicina, que é um estudo retrospectivo. A medicina sempre trabalhou, estudou e descobriu coisas a partir do óbito. A autópsia foi que nos ensinou praticamente tudo o que sabemos de anatomia, de fisiologia e das doenças. Então, estamos replicando este método que demonstrou sua utilidade a partir de casos concretos de pessoas que adoeceram no trabalho, provavelmente com algum fator relacionado ao trabalho, e estamos, como que, por assim dizer, dissecando esses casos para entender mais qual foi a dinâmica, qual foi a sequência de eventos que levou até este caso. No sentido de identificar que fatores que podem ser ou do indivíduo, ou do ambiente organizacional, da estrutura do trabalho, ou da natureza da tarefa, que causam um maior impacto na saúde do indivíduo. Que fatores são esses que vocês já conseguiram identificar? Nos fatores individuais, nós temos indivíduos vulneráveis. As pessoas entram, na maioria dos empregos, sem uma seleção adequada. E muitas vezes se percebe que aquele indivíduo não é talhado para aquela função que ele faz. Ou uma outra eventualidade dos fatores individuais, que é muito comum, a maioria dos transtornos mentais ocorrem após os 20 anos. Então, o indivíduo entra para o emprego com uma predisposição de desenvolver uma depressão que ele desenvolveria aos 28 anos, em qualquer local que estivesse empregado ou não, mas ele desenvolve essa doença no local de trabalho. E aí fica difícil separar o que seria a doença dele, independentemente do trabalho, e o que é o impacto do trabalho. Isso quanto ao fator individual. Quanto aos fatores organizacionais, nós temos sistemas de trabalho absolutamente enlouquecedores, entre aspas, para usar a expressão popular, ou seja, uma jornada de trabalho de alta concentração que exige 4 horas do indivíduo sem ele sair daquele local. Isto é contra qualquer funcionamento mental adequado. Indivíduos que trabalham, por exemplo, nesses call centers, que tem que ficar ali muito concentrado naquela tarefa, sem a possibilidade de um intervalo, este é um tipo de organização de trabalho que vai, muito provavelmente, adoecer o indivíduo. E nós temos tarefas cuja natureza é tal que ela pode contribuir para o adoecimento do indivíduo se ele não estiver preparado para isso. Por exemplo, bombeiros, que têm que enfrentar emergências, policiais, que vivem sob uma tensão muito grande, médicos de pronto-socorro, de emergências. Essas são situações de alta tensão. Pilotos de avião de caça
Então, são indivíduos que, se não forem bem selecionados, não vão aguentar a pressão da natureza do trabalho. Pode ter uma organização do trabalho muito bem feita, que atende às necessidades do indivíduo, mas é um trabalho de alta tensão, de alta intensidade, que não é para qualquer um. E nem sempre o processo seletivo leva em conta isto. O senhor comentou sobre a seleção, mas durante a atividade laboral, que outros indicadores nós temos que podem condicionar um profissional a ter, de repente, um problema psiquiátrico? Quando estamos já no ambiente laboral, provavelmente a organização do trabalho. Nós temos uma série de estudos feitos no COSA que mostram que a Unesp tem 23 unidades e as taxas de afastamento por transtorno mental são muito variáveis de uma unidade para outra. Isso nos leva a pensar que a organização do trabalho, que varia enormemente de uma unidade para outra, deve estar implicada nessa diferença. Ou seja, se o trabalho está organizado de uma ou de outra maneira, o resultado pode ser mais ou menos doença mental nos seus trabalhadores. E qual o papel dos gestores para fazer, de repente, um acompanhamento ou até mesmo identificar algum problema em algum funcionário? Em relação a este fator especificamente da organização do trabalho, o papel do gestor é absolutamente fundamental, porque é o gestor que organiza o trabalho. Quando eu falo gestor, eu quero destacar dois níveis de gestores. O gestor, digamos, supremo, e os gestores intermediários, que são os supervisores. Esta categoria, gestores e supervisores, são, como eu disse, fundamentais. E o que acontece é que os gestores normalmente são selecionados para ser gestores, mas os supervisores não. O que nós temos na Unesp e na maioria do serviço público, como supervisores de seção, de serviço, de unidade, é um funcionário que foi selecionado para aquela tarefa daquela seção, unidade de serviço, e por carreira, por tempo de serviço, ele se torna supervisor. Sem receber nenhuma formação para isso, nenhuma capacitação, muitas vezes sem ter a menor condição de personalidade, características pessoais, de ser supervisor, de supervisionar alguém, e aí nós temos um desastre. Nós temos uma organização de trabalho que não é muito adequada e um supervisor encarregado de cuidar do desempenho profissional que não tem a menor capacidade para isto. Nesses casos, a situação é desastrosa. E como esse gestor, o supervisor e até mesmo o próprio funcionário, ele pode identificar que ele está com algum problema de ordem de saúde mental? Bom, existem alguns indicadores que são evidentes. O primeiro deles é o que se chama tecnicamente de absenteísmo, que é a falta. Um funcionário que falte é um funcionário que merece atenção. A falta pode ser absolutamente justificada, ou pode ser um sinal muito importante de que algo não vai bem com a saúde desse indivíduo. Existem várias empresas, principalmente na América do Norte, nas quais todo indivíduo que faltar ou chegar atrasado na segunda-feira de manhã vai para uma entrevista com a psicóloga ou com a assistente social, porque provavelmente tem problema de álcool ou drogas envolvido. Então isso é uma rotina, ou seja, digamos, é um sinal de alerta. Faltou ou se atrasou na segunda-feira de manhã, algo aconteceu no fim de semana. Então, da mesma forma, faltas repetidas, queda na produtividade, o indivíduo tem um padrão de trabalho, tem um padrão de desempenho e, a partir do momento, fica evidente que este padrão caiu, que esta qualidade de trabalho caiu. Neste momento, o supervisor deveria ter a obrigação de se aproximar do seu supervisionado e levar uma conversa delicada, digamos assim, com ele, para perguntar, existe algum problema que está vendo que a sua produtividade caiu, está faltando, ou está mais desatento, ou você tem um aspecto mais tristonho, tem um aspecto de quem não está bem. Na verdade, o supervisor não faz isto e nós todos, na sociedade, não fazemos isto. Nós temos uma tendência a olhar para o outro lado quando vemos o sofrimento de alguém. Na sociedade, talvez possamos ser desculpados por isso. No trabalho, o supervisor não tem desculpa para ignorar o sinal que um supervisionado dá de que algo não está bem com ele. Além da depressão que o senhor comentou no começo da entrevista, que outras doenças podem estar relacionadas a um ambiente de trabalho desfavorável que pode levar a alguma doença mental? Essa é uma pergunta muito difícil, que é a grande tarefa da Comissão de Nexo Causal da Unesp, da qual eu faço parte. Esta comissão, na verdade, ela observa que os casos que chegam, embora possam todos ter, digamos, a característica da depressão,
a maior parte do diagnóstico específico desses casos são de transtornos de adaptação ou transtorno de ajustamento, ou de reações ao estresse agudo, ou de reações tardias ao estresse, que é chamado de reação no estado de estresse pós-traumático. Então, essas 3 categorias nosográficas, essas 3 doenças, digamos assim, são as mais, evidentemente, diretamente ligadas às condições inadequadas de trabalho para a saúde mental. Ao se identificar, professor, algum problema de ordem mental, qual que é o caminho a ser percorrido em prol de um tratamento? O encaminhamento natural é o serviço de saúde. Dentro da Unesp, as STS, as Seções Técnicas de Saúde, são os órgãos responsáveis por isso. Então, o supervisor, o próprio servidor ou um colega que observe que algo não está bem, o canal mais imediato é a STS para examinar o indivíduo, avaliar o indivíduo e ver o que se passa com ele. O supervisor tem um instrumento legal para isso que se chama encaminhamento ex officio, que é muito mal entendido. As pessoas ficam muito irritadas quando são encaminhadas ao serviço médico por ex officio. Entretanto, há todo um trabalho nosso no sentido de explicar ao conjunto dos servidores que o encaminhamento ex officio é um instrumento a favor do trabalhador. E eu, pessoalmente, entendo que um supervisor que encaminha um funcionário ex officio merece elogio, ele merece respeito, porque é um supervisor que percebeu algo que não está bem, ele não entende o que não está bem, não é do domínio dele, não é competência dele, e então ele faz o que é o mais adequado, encaminhar para o serviço médico, avaliar este funcionário. Em empresas privadas, o caminho seria o mesmo? O caminho é exatamente o mesmo, o que vai depender é do tamanho da empresa. Porque as grandes empresas têm o seu próprio serviço de saúde do trabalhador, em geral. As pequenas empresas não têm. Aí, para as pequenas empresas, o encaminhamento é ou o sistema de saúde, SUS, ou o SEREST, que é o sistema de avaliação de problemas de trabalho, ou então para o INSS, que é quem... na verdade, a diferença entre o INSS e a STS, da Unesp, por exemplo, é que o INSS não vai fazer avaliação para encaminhamento de tratamento. Vai fazer uma avaliação exclusivamente para a concessão de auxílio saúde ou não, licença de saúde ou não. Ao passo que a Unesp vai fazer a avaliação e encaminhar para o local adequado. Mas para a empresa privada, como eu disse, vai depender do tamanho. As empresas grandes, todas têm um serviço de saúde. O senhor acredita que esse acompanhamento, o tratamento dessa doença mental, ela pode levar a esse profissional a ser readaptado às suas atividades e continuar na sua produtividade? Nós temos provas de que isso funciona. Nós temos um sistema de readaptação laboral implantado na Unesp, outros serviços têm também, e o nosso serviço tem mostrado que das pessoas encaminhadas ao processo de readaptação laboral, cerca de 80%, um ano depois, estão bem adaptadas na nova função. A questão não é tanto de curar a doença, porque o processo de readaptação laboral é um processo paralelo ao processo terapêutico, do tratamento da doença. A pessoa pode continuar com a sua doença, pode continuar tratada, em tratamento, entretanto, a readaptação visa adequar as potencialidades do indivíduo a uma função. Então, muitas vezes, a função na qual ele está é que é inadequada. Então, ele é readaptado numa outra função para a qual ele tem habilidades. E o retorno àquela anterior desencadeia o quadro novamente. Então, à medida que nós temos com um ano de avaliação das readaptações, em torno de 80% estão bem adaptados na nova função dentro de um ano. Que nós tenhamos, então, professor, essa atenção diante das pessoas com as quais nós convivemos em virtude dessas doenças mentais. Muito obrigada por sua participação. É para isso que a STS existe, justamente para cuidar da saúde do trabalhador. Nós não cuidamos só da doença do trabalhador. Nossa intenção é cuidar da saúde do trabalhador, preservando ou restaurando quando ela já estiver deteriorada. Eu que agradeço a oportunidade, sempre às suas ordens. Muito obrigado. Doenças ocupacionais relacionadas à saúde mental merecem tratamento e atenção por parte de gestores, supervisores e profissionais da área da saúde. Acompanhe a discussão sobre medicina e trabalho aqui na TV Unesp.